Oi, pessoal, bom dia. Eu queria começar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa história de que a internet deixa as pessoas mais desconectadas que conectadas, para mim, não faz o sentido quando eu encontro, por exemplo, pessoas assim como a Thelma, né, que através disso aqui consegue mandar um abraço tão gostoso, né? Eu quero muito ir para Botucatu para sentir esse abraço aí fisicamente, mas eu me sinto muito abraçada por vocês e Caminho da Luz sempre que eu venho falar aqui. Então, estou muito feliz de voltar. Espero ter mais convites, assim, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Essa casa sempre me acolheu em muitos sentidos. Então, queria muito agradecer. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito e é um livro que ele é de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Ele chama Saúde. Esse livro ele é bem pequenininho, ele tem capítulos falando de vários aspectos da saúde. Então, logo no prefácio você já começa a perceber que ele vai falar sobre alimentação, vai falar sobre o nosso corpo, sobre os pensamentos. Ele vai falar da saúde como um todo, né? E para falar aqui com vocês hoje, eu escolhi um capítulo que chama Usina Humana, que vai trazer bastante sobre o nosso corpo físico. Acho que no Espiritismo a gente fala tanto sobre o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, a gente fala, né, sobre a mente, mas a gente acaba não falando da importância muito, né, da importância desse corpo físico. Esse livro, ele é um convite, logo no prefácio ele já fala isso, para que a gente tenha uma harmonia nesse mundo íntimo, né? Para que a gente possa se ajudar, ajudar os outros, né? E aí ele já traz a saúde, que normalmente a gente pensa que a saúde é o contrário da doença, né? E logo no começo ele já traz que a saúde é um conjunto de condições, assim como a Organização Mundial da Saúde, né? Então, a saúde ela vai depender do equilíbrio físico, do equilíbrio psicológico, do bem-estar social, o bem-estar econômico, o bem-estar espiritual. É muita coisa que vai fazer com que essa pessoa, né, ela seja considerada que ela tem saúde. Mas, sobretudo, uma harmonia interior ali, né? Quantas vezes a gente não vê relatos de enfermeiros ou médicos que passam por um leito e naquele leito tem uma pessoa iluminada, né? E aquela pessoa, ela tá esbanjando felicidade muitas vezes, ela tá, não dá nem para entender a energia que ela possui, sendo que ela tá com um aspecto de saúde que a gente conhece, né, ao contrário da doença. Você fala, não é possível que essa pessoa esteja com essa doença e tá lidando com isso dessa maneira. Então, queria muito conversar com vocês sobre isso, sobre essa saúde, que é uma saúde que a gente vários aspectos que importa, né? Logo no prefácio, o Dr. Bezerra de Menezes, ele traz um prefácio tão bonito que aí eu falei assim, eu vou levar para eles para conversar sobre isso também. Ele escreve assim: muitos não querem se curar por não terem interesse de mudar de vida. Eles tomam uma injeção no hospital e neutralizam seu valor de cura pelos fluidos do ciúme, do egoísmo. Aí eles vão, tomam um xarope e isolam o seu poder curativo pela incompreensão, pela dúvida. Às vezes eles ingerem uma pílula e vão se distrair desses elementos harmoniosos pela vingança, pelo ódio. Eles recebem passes no centro espírita, água fluidificada, e aí, logo que saem do centro espírita, desintegram essa energia com o vírus da calúnia, com o ácido da impaciência. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, logo nesse prefácio, ele já mostra que esse aspecto de saúde, ele é individual e ele traz uma harmonia interior. Então, apesar de tudo que você tem feito por fora, tudo que você tem acesso da medicina de hoje, acesso ao centro, ao passe magnético, ao fluido que está na água, tudo isso ele tem que encontrar aquele vaso limpo, né? Para fazer parte desse seu mundo interior. Se esse vaso que vai receber, né? Essa jarra que vai receber água, ela tá suja,
muitas vezes a gente não consegue receber isso tudo da maneira correta. Assim com os medicamentos também, né? A gente vê muita gente que não se comporta bem com determinados medicamentos. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa está indo contra aquela cura, né? A gente não sabe pelos aspectos que são é, que a gente entende ou que eles estão lá guardadinhos na nossa mente e de vidas anteriores, mas muitas vezes a gente repele esse tipo de cura, né? Esse livro, então, ele vai falar sobre a saúde do enfermo e para um enfermo ou para aquelas pessoas que estão doentes, para que elas consigam restaurar os desequilíbrios, né? E essa pessoa conseguir utilizar os próprios valores dela nessa função desse bem interno. E aí, na conversa que eu vou ter com vocês hoje, a gente vai ver que se somos seres crísticos, a gente já sabe muito bem os aspectos da doença, né? A gente fala assim, ah, isso aqui somatizou. Então, pensamentos ruins, atitudes ruins, tudo isso que leva o nosso corpo a ficar doente, né? Então, isso a gente já fala sempre. Só que a gente não leva em consideração que essa mesma força ruim que pode somatizar para uma doença em determinado órgão é uma força ao contrário, já que nós somos seres crísticos, uma força de cura também. Caso a gente tenha né, essa necessidade de entender a cura, ou tenha esse propósito nessa vida, o quanto que a gente não conseguiria fazer com que as nossas células ficassem melhores em determinados momentos, né? Então, eu vou conversar com vocês sobre isso. Nesse capítulo, a gente vai falar que o corpo, ele é apresentado como uma usina humana, uma usina viva, né? Onde várias células, trilhões de células, elas vão se agregando e formando essa máquina mais perfeita que a gente conhece, né? Ele mostra, o Miramês, através desse livro, que enquanto encarnados, a gente depende desse organismo para tudo, né? A gente vai depender desse corpo físico para trabalhar, para aprender, para reparar as faltas do passado, para servir ao próximo, para crescer espiritualmente. Então, o corpo, ele não se destaca, né, do que muito tempo a gente falou, né, o corpo e a mente. O corpo não se destaca da mente. É uma coisa só. E por isso, o corpo físico, ele não pode ser visto como algo secundário ou descartável, mas ele tem que ser visto como um patrimônio divino, né? E Deus confia para a gente temporariamente, né, a esse espírito, temporariamente esse corpo. Tem uma frase do livro que ele fala assim: ainda devereis gastar vários séculos, na soma de muitos séculos, para descobrir a perfeição do agregado fisiológico. Eu, assim, costumo perceber essa perfeição durante esse tempo todo que eu sou docente, né? Eu sou docente de histologia, né? Que são é o micro, né? É o que a gente enxerga no microscópio. E toda vez que eu tô dando aula, ou eu tô ali na frente do microscópio, e eu vejo como cada célula tá em cada lugar que ela deveria estar, como aquele microambiente já é perfeito, eu tenho a noção dessa perfeição fisiológica como um todo, né? Dessa conversa que cada célula tem para que a gente entenda que, às vezes, por exemplo, uma célula tumoral conversa com as outras células e você tem uma metástase. Às vezes, essa mesma célula tumoral não consegue essa conversa. Às vezes, uma pessoa sente uma dor imensa em determinados tipos de câncer e outras pessoas não sentem essa mesma dor com aquele mesmo câncer. A gente ainda não sabe qual que é o mecanismo dessa comunicação entre as células, né? Como que o nosso pensamento, tudo que está envolvido, né? Os nossos sentimentos, como tudo isso influencia cada célula do nosso corpo. O início dessa máquina perfeita, ele começa desde muito cedo, assim. É um assunto que eu me interesso muito porque eu gosto muito dessa embriologia do início, né? Do espermatozoide juntando com um óvulo. Então, logo no começo da vida ali, quando um óvulo encontra um espermatozoide,
Lá no livro Os Missionários da Luz, André Luiz já traz isso, né? Os engenheiros genéticos, eles já vão manipulando os nossos genes ali, daquele zigoto, para formar, organizar cada célula, né? Cada função de célula. E aí, essas células, desde lá do início, elas vão seguindo um planejamento prévio. E qual que é esse planejamento prévio, né? Ele vai levar em conta a necessidade do aprendizado e do resgate desse espírito que vai reencarnar. Então, você pode ter uma dúvida e falar assim: não é possível. Não é possível que desde o começo uma pessoa escolha nascer sem a capacidade, por exemplo, de ouvir, sem a capacidade de falar, sem um membro do corpo. E o que os espíritos trazem para a gente é que muitas vezes esse espírito que vai reencarnar é um pedido dele para que ele nasça com essas alterações, porque essas alterações podem levar ele a um processo de evolução da maneira que ele precisa. Então, desde lá do zigoto, a gente já tem algumas predisposições a ter algum tipo de alteração, né? Eu não, não é predisposição, o nome é predeterminação, né? Hoje em dia que a gente fala, porque se não está envolvido com uma doença genética, se é uma doença que o ambiente importa, na verdade é uma doença que a gente chama de pré-determinada. O que significa isso? Que a gente tem ali um chipzinho colocado na gente e que determinados processos ambientais ou processos de pensamentos ou alguns processos que a gente não conhece ainda, eles vão dar o gatilho para aquele gene entrar em ação e aquela doença aparecer, né? Então, já a gente já tem vários aspectos do que a gente pode mudar como uma consciência daquilo que a gente vem até pré-determinado a ter. Então, durante a nossa vida, a gente vai passando a nossa caminhada e no grupo que eu frequento, de mediunidade, uma história é que um palestrante costuma falar assim: desde que assim que eu conquistei meu câncer, aí todo mundo já olha e fala assim: como assim? Assim que ele conquistou o câncer. Mas aí ele vai contar a história de tudo que a vida dele mudou a partir daquela doença no corpo físico, né? E, e eu acho que é isso. Muitas vezes a gente entende a doença como um alguma coisa errada, algum problema, e na verdade essa doença, essa dor, vem trazer pra gente qual o verdadeiro sentido das coisas, né? E cada célula da gente já vem com algumas informações, que a gente pode, algumas, né, modificar, e algumas que estão ali já pré-estabelecidas, então a gente vai ter aquele tipo de alteração. Outra coisa que interfere também nas nossas células é o perispírito, né, que é esse corpo espiritual desse reencarnante. Esse perispírito, ele traz consigo todas as informações das nossas vidas passadas. Então, muitas vezes, alterações do nosso corpo físico de hoje, elas são, na verdade, resquícios de coisas que a gente já viveu em vidas passadas. E que a gente tem a oportunidade agora de ser como se fosse expurgar esse tipo de alteração para o nosso corpo físico, ela estava no perispírito. A gente consegue trazer ela para o corpo físico e a gente entende que essa, se der tudo certo, né? A gente entende que essa é a última passagem que aquela alteração aparece na gente. Então, pensar a doença assim também conforta a gente, né? Essa doença apareceu no corpo físico, que bom, tomara que ela expurgue e tire ela até do nosso perispírito, que assim a gente consiga passar as nossas próximas encarnações sem ela e a gente consiga também, toda vez que eu penso nesse processo de cura de alguma doença, da gente também tirar essa força dos nossos ancestrais, né? A gente costuma pensar nos nossos ancestrais como se fosse nosso passado, mas a gente que é espírita sabe que os nossos ancestrais vão reencarnar. Então, caso a gente consiga passar por esse processo de cura, que a gente consiga entender aquela doença como um significado,
essa doença ela para de existir ali. Então a gente está curando não só a gente está curando os nossos antepassados e o nosso futuro, que são as pessoas que estão por vir para reencarnar. A gente tira isso do nosso DNA, né? Dessa nossa, dessa quantidade de genes que existe na gente, né? Os mentores espirituais, eles vão coordenar todo esse processo da reencarnação, né? Eles que vão ser responsáveis por definir essas características físicas e essas predisposições genéticas. Então, cada característica física que a gente nasce, muitas vezes, né, ligada aos nossos pais, a gente sabe que essa característica ela é importante, né? Então, é, determinadas alterações, por exemplo, na face, né? Então, quando você tem alguma alteração, alguma mancha, alguma característica diferente, por exemplo, na face, lidar com isso todos os dias durante a sua encarnação é uma coisa muito diferente de, por exemplo, você ter uma mancha em algum lugar que fique escondido. Mas aquilo era necessário. Você nasceu uma pessoa que consegue as coisas, uma pessoa muito bonita, que as pessoas enxergam esse exterior e querem te dar as coisas por conta dessa beleza externa, isso também traz uma carga diferente da carga de uma pessoa que nasceu nossa. Aí você olha assim e você fala, coitadinha. Então, assim, tudo isso, eu lembro de uma história de Chico Xavier falando isso, né? Que seria muito ruim se ele fosse bonito, né? E, e acho que traz isso pra gente falar assim: bom, então o que que eu vou ter que lidar com a vida tendo esse corpo físico que Deus me deu, que é tão diferente de determinada pessoa. Ah, determinada pessoa, até na família, minha irmã é muito diferente de mim, né? Então você olha assim, você fala, nossa, ela tem uma característica muito diferente de mim, ela é bem mais alta, ela é bem mais magra, ela tem um cabelo assim, eu tenho. Então já logo entre irmãos, você já vê que essas características físicas podem mudar, né, o tipo de comportamento durante a vida. E aí, todas essas informações que foram colocadas na gente, desde essa época que a gente era um zigoto, elas são importantes para esse corpo físico. Então, várias características que foram herdadas e as que são da gente mesmo. E essa sinfonia celular, onde cada célula ela é programada para desempenhar um papel, ela já começa desde o começo. Então, assim, ninguém tem o coração próximo ao pé. Todo mundo tem o coração ali na mesma região. Por que que isso acontece? Porque essa sinfonia, ela acontece nas células em que as células vão para o local correto. Então, no local do olho, terá células que têm a capacidade de se especializar em células do olho. No coração, assim também. Quando você vai na região de artérias, de veias, todas as células já são ali colocadas em lugares corretos, né? Para que ela se desenvolva e se torne o melhor dela ali, né? E essa programação não é só de característica física, né? Ela também tem algumas predisposições que a gente traz, ou pré-determinações que a gente traz, que são emocionais, são alguns talentos que a gente vai ter, alguns desafios que a gente vai enfrentar durante a encarnação. Então, tudo vai depender dessa montagem que foi feita ali pelo plano espiritual, ainda no útero daquela mãe. O André Luiz, ele vai enfatizar que as células, elas não são só pequenas unidades biológicas, né? Mas cada célula do nosso corpo, ela produz uma consciência própria. Essas células, elas são influenciadas diretamente pelo perispírito e pelo espírito encarnado. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai explicar que essas células, cada célula desse trilhão de células do nosso corpo, elas são unidades de força. E aí, essas células elas vão responder às vibrações do espírito. Então, quando o espírito está em harmonia, as células estão ali funcionando de forma equilibrada. Quando tem desequilíbrios emocionais ou espirituais, isso vai poder refletir em algumas disfunções físicas ou até mesmo numa doença. Então, cada célula ela traz com ela um, o próprio equilíbrio, né? E a oportunidade de viver junto com aquele espírito. Então,
tudo que eu tô disposta a ser durante essa encarnação, cada célula do meu corpo recebe essa informação. E o que é mais interessante, ao meu ver, cada célula do meu corpo, quando evoluir, ela vai ter a possibilidade de ser um ser humano. Então, cada célula tá ali dentro da gente, aprendendo com a gente algumas coisas. Então, todo dia que a gente está ali em harmonia, toda a harmonia que a gente busca também para essas células. E é fácil a gente identificar que cada célula também tem a sua própria consciência, que ela trouxe de outras encarnações, né? Essa consciência, por exemplo, ela pode vir de uma célula que deveria parar de se replicar e continua replicando, sozinha, quietinha. Ela que era uma se torna duas, se torna quatro, se torna 16, se torna um aglomerado, se torna uma massa que começou com uma célula que se desviou do caminho. Essas células, elas têm a autonomia e elas vão ser comandadas por essa consciência que é a nossa consciência. Isso é muito complexo, né? Porque a gente não pode colocar no doente toda a responsabilidade por conta da doença. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que traz também pra gente essa consciência de que o microambiente que essa célula vai funcionar, aí a gente pode dar para ela. Se for um microambiente em que essa célula não tem como viver, ela morre. Isso a gente já sabe. Então, ela precisa de muitas coisas para que ela consiga se proliferar indeterminadamente e invadir espaços. Essa célula precisa de muita coisa. Se a gente for tirando essa nutrição que a gente está dando para ela, então pode ser que ela pare de se replicar. Não esquecendo que muitas dessas doenças que aparecem, a gente também tem um start que a gente pediu para que aconteça, né? Então, o que que essa dor vai trazer pra gente. Mas ao longo do tempo, a gente vê que existem curas, que a gente não entende como que aquela cura aconteceu. E essas curas muitas vezes vêm desse processo que, como Jesus ensinou a gente, a pessoa estava preparada para receber essa cura. Então, eu acho que é importante que a gente tenha esse conforto, muitas vezes, de saber que a nossa vibração, o jeito que a gente se comporta, as coisas que a gente pensa, elas também são remédios. Elas também têm capacidade de bloquear uma doença, não só de curar, de bloquear uma doença, ou aquela doença, ao contrário, trazer pra gente a importância do que é pensar, do que é sentir. Então a gente traz esse processo de cura, de dor, de doença, tudo isso nessa encarnação não à toa. É para que a gente pare, olhe para aquilo, porque muitas vezes a gente vai passando por cima, né? Nem percebe. A gente para, olha para aquilo e fala: o que que isso tem a me dizer, né? O que que essa alteração agora tem a me dizer, porque eu pensava que eu tava ótima, tava vivendo assim, loucamente no trabalho, tava. E agora eu vou ter que parar e cuidar de mim. Às vezes eu acho que até Deus fica numa forma mais física com a gente quando acontece uma coisa dessa, né? É como se ele desse uma pontada na gente e falasse: olha, para, do jeito que você tá, não dá. E aí muitas vezes vem essa doença. O problema é que quando essa alteração ela vem, por exemplo, numa forma mais física, então no nosso corpo mesmo, eu tô sentindo muita dor de joelho, rompi um ligamento do joelho. Quando eu rompo um ligamento do joelho, eu não vou correr 5 quilômetros, porque aí eu falo, não consigo correr 5 quilômetros. Mas quando esse rompimento vem de doenças mentais, por exemplo, daí a gente continua. A gente não quer parar. A gente pensa assim, para que que eu vou parar? Isso aqui não deve ser tanto, daqui a pouco eu consigo, daqui a pouco eu consigo. Mas aí todas essas alterações, todas essas doenças, elas vêm para mostrar isso. Para. Pode não ser no corpo físico, pode ser aí uma doença que a gente chama, né, mental, mas não importa. Essa doença mental, muitas vezes, como a depressão, faz o nosso corpo físico nem querer levantar da cama, né? Então, as nossas células, elas são governadas por tudo que se passa nessa consciência, né?
o próprio livro vai falar isso, né? Ele vai falar assim: luzes mais luzes se intercruzam no universo biológico. Ele pede passagem dentre os obstáculos criados pela ignorância. Então a gente tem a capacidade de receber tanta luz de ensinamentos, dos livros, das palestras que a gente vai, do passe magnético. A gente tem essa capacidade de receber essa energia. E aí, muitas vezes essa energia ela fica travada nesses obstáculos que tem dentro do nosso corpo que a gente vem criando, né? Então é necessário que a gente se abra também a essa mudança, né? É, em Evolução em Dois Mundos também, o André Luiz ele vai explicar que essas células elas são sensíveis, né, essa vibração do espírito, e elas podem registrar padrões de comportamento, tanto positivo quanto negativo. Esses registros, eles podem se manifestar como uma tendência, como um hábito e muitas vezes como uma doença. Então, olha que interessante, né? Você pode registrar padrões. Então, você tem uma capacidade ali ao longo do tempo, você vai fazendo a mesma coisa, vai tendo a mesma percepção das coisas, vai reclamando da mesma coisa, vai sentindo sentimentos ruins toda hora, vai se colocando ali para baixo. Tudo aquilo fica registrado em algumas células, né? E isso pode, ao longo do tempo, servir como uma referência ali para aquela célula voltar quando ela estiver bem. A gente vê esse processo, por exemplo, em doenças como a depressão, né? A gente nunca fala que a gente está curado da depressão. Algumas células do nosso corpo ficam marcadas, então a gente fica esperto para que a gente não retorne àquela condição, porque a gente tem toda essa tendência muito forte, né? Que a gente pode ter trazido de outras vidas, por exemplo. E a gente se conhecendo, né? A gente se olhando, muitas vezes em processos terapêuticos, nessa busca interior, a gente consegue entender também essa nossa tendência a ser daquele jeito. Reconhecendo a tendência, a gente tem a capacidade de falar: para, já tô vendo que eu vou entrar naquele processo. E aquele processo não me faz bem, né? Então a gente consegue conscientemente trazer essa essa capacidade mesmo de falar, eu não vou entrar nisso de novo, né? E cada vez mais cedo, antes da doença aparecer, né? Então a gente fala aquela história do buraco. Tinha um buraco, eu não vi e caí no buraco. Tinha um buraco, eu sabia que ele estava lá, fui devagar, caí no buraco. Tinha um buraco, eu estava andando e tentei desviar, mas caí no buraco. Aí tinha um buraco, eu estava andando, eu consegui desviar do buraco. É uma por que que eu tô falando isso? Cada um de nós, a gente tem o nosso buraco, que a gente sabe que a tendência é entrar nele, né? E aí então a gente vai desviando cada vez mais desse buraco. Algumas vezes a gente cai de novo, mas a gente sabe que aquele buraco tá aqui, ali. E quando a gente tem essa noção, esse sentimento de que a gente se conhece o suficiente para saber que aquele é o nosso buraco, a gente consegue desviar dele com mais facilidade, né? O que a gente pode passar a vida inteira querendo desviar dele, mas só de saber que a gente está querendo desviar dele já é uma coisa, né? E então é isso, o corpo físico, ele pode funcionar como um instrumento da evolução. Ele vai ser uma ferramenta, né, para o espírito aprender e para o espírito se aprimorar. Aliás, a gente não usa o nosso corpo físico para se relacionar com as pessoas, né? As pessoas se relacionam com a gente através do nosso corpo físico. Então, estar naquele lugar, conversar com aquela pessoa, tudo isso faz com que a gente use o que Deus deu pra gente como físico para melhorar o que é do nosso espírito. Então, tem aquelas conversas que são sempre conversas difíceis, aqueles parentes que a gente muitas vezes não quer conversar, não quer ver, e se eu tiver que viajar para conversar com aquela pessoa, eu uso meu corpo físico, pego meu carro, dirijo meu carro, vou até aquela pessoa, uso meu corpo físico para falar para ela o que é, para abraçá-la,
Tudo isso é o corpo físico dando oportunidade para o nosso espírito evoluir, né? Então, a gente normalmente usa o corpo físico tão, né? A gente esquece, fala, "Ah, o que importa mesmo é o espírito, o nosso corpo físico não." Mas não, são os dois juntos ali andando naquela encarnação, aquele presente divino, esse molde, né? De presente divino que vai fazendo isso. Então, é importante que a gente cuide desse corpo físico, né? Não só por uma questão de saúde física mesmo, né? Mas também, já que o espírito utiliza ele para que a gente cuide desse corpo, para que o espírito tenha ainda mais tempo para se desenvolver. A gente sabe, por exemplo, do Chico Xavier, que nos últimos, o próprio Allan Kardec, que nos últimos tempos de encarnação dele, os espíritos falavam para ele, do jeito que tá, não dá, você tem que descansar. Você tem que descansar, você tem que parar. E ele acaba desencarnando algum tempinho antes do que ele teria que desencarnar. Então, por quê? Porque se a parte física tiver bem, né, forte, bem fortalecida, você também está oferecendo para o seu espírito mais tempo na Terra. Se você utiliza de alguns tipos de vícios ou de alguma coisa que danifique, né, a sua parte física, isso também vai danificar o tempo que você vai passar aqui nessa encarnação, que a gente lutou tanto para ter, né? E aí algumas doenças que a gente sabe, né? Por exemplo, que já tem predisposição, por exemplo, diabetes, doenças crônicas, né? Então, hipertensão, esse tipo de doença, como você sabe que você tem aquela predisposição a ter, então que você cuide desse corpo da melhor maneira possível, porque senão esse tipo de alteração pode fazer com que você desencarne antes da hora, né? E essas doenças acabam sendo um desafio maior, né? E aí pode prejudicar o seu progresso espiritual, né? O livro fala uma parte bastante bonita que ele fala: tende sob seu vosso domínio, sobre o vosso domínio um tesouro sobremaneira excelente, o vosso corpo. Cuidai dele, que ele corresponderá aos vossos esforços, vos doando meio de cumprir a vossa missão nos roteiros do mundo. Então, o corpo, nosso corpo físico, ele vai ser o universo em miniatura. Tudo que está presente no universo, na natureza, ele está presente no nosso corpo. Os nossos hormônios, por exemplo, eles são capazes de fazer com que a gente tenha respostas muito rápidas, motoras, né? Então, um determinado hormônio faz com que a gente consiga fugir, correr. Um determinado hormônio faz com que a gente consiga ter mais frio, menos frio, fique mais ativo, menos ativo. A gente pensa que aquilo é uma mudança nossa e, na verdade, são os hormônios ali que estão desregulados. O nosso corpo, ele funciona como se fossem os hormônios, todo mundo se comunicando. Todas as células estão se comunicando. Então, não tem como tirar determinados tipos de pensamento como responsáveis por aquilo que está acontecendo com a gente, com aquele corpo. E, de novo, né, a gente tem a tendência, toda vez que eu falo isso, pensamentos que interferem no nosso corpo. A gente pensa na doença. Mas eu queria que a gente terminasse, assim, essa conversa pensando assim: o pensamento pode alterar as células do nosso corpo para melhor. A gente pode conseguir com que toda aquela energia do que a gente estuda, do que a gente, de novo, vai ao centro e toma como passe, como água fluidificada. Isso é tão importante até no momento do passe, da gente pensar que cada célula do nosso corpo como uma usina, que tem várias engrenagens ali, naquele momento do passe está sendo servido para a gente aquela água pura, para aquela usina funcionar como se fosse Itaipu, sabe? Então, você está recebendo tudo aquilo, que a gente consiga achar um espaço dentro da gente mesmo, dentro da nossa psique mesmo, para que a gente queira melhorar, como diz Bezerra de Menezes. Para que a gente sente ali no centro, numa palestra, para que a gente, quando estiver recebendo passe ali dentro, para que a gente fale assim: eu estou pronto para essa melhora. Eu realmente sinto
que, apesar de todos os problemas que eu posso ter, apesar de todas as dificuldades que eu tenho, eu sinto que Deus pode estar presente aqui comigo para que eu tenha essa melhora. E eu acho que é exatamente isso que Jesus Cristo sentia no meio de uma multidão de pessoas, que ele pegava uma pessoa e falava: "A sua fé te curou". Ele estava sentindo que aquela pessoa, ela estava pronta para receber aquilo. Então, cada remédio que a gente coloca na nossa boca, que a gente pense que, olha, isso aqui vai ser bom para mim. Isso aqui vai fazer do meu corpo, né, conseguir ter mais qualidade. Então, tomo remédio. Que eu tome água fluidificada e pense a mesma coisa. Que cada palavra que que uma outra pessoa traga pra gente, que a gente escolha o que a gente vai levar para cada uma de dentro das nossas células, ou a gente bloqueie antes de entrar, de falar, aqui não, aqui não, aqui tá fechado, esse corpo tá fechado para esse tipo de vibração. Não quero mais isso. Isso tem me feito muito mal e eu não quero que isso chegue até os meus trilhões de células. Porque toda vez que essa pessoa me maltrata, ou me faz algum mal, ou me manda mensagens ruins, tudo isso entra. Então, que eu não permita, que eu permita que essas palavras, essas influências, elas batam em mim e passem pelo filtro, né? O nosso primeiro filtro aqui, né? O nosso chakra, que recebe essa informação aqui na parte abdominal. Esse chakra filtre e leve toda essa informação para o meu coração. E aí, nesse coração, que eu possa liberar esse sentimento e esse sentimento seja um sentimento bom pra mim. Essa filtragem, ela é muito difícil, né? Porque a gente acaba ficando vulnerável durante o nosso dia inteiro a todas as coisas ruins, assim. A gente já sabe que aquele lugar não é um lugar bom pra gente ir, mas aí a gente, né? Então, já sabendo disso, que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia coisas que não vão fazer bem pra nossa célula, que a gente vá pelo menos com esse corpo fechado. E que essa força de falar, isso entra em mim e eu sou capaz de transformar isso em um sentimento bom. Porque se for para transformar em sentimento ruim, toda essa informação, ela tá indo para minha célula. Tem um estudo interessante que é do Dr. Alexander Morena, que é lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é que tem o núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde, né? Ele, nesse estudo dele, é bem interessante. Ele pega os pacientes que estão em tratamento de hemodiálise e ele investiga a relação entre a espiritualidade, a felicidade e o bem-estar desse grupo que está fazendo hemodiálise, que, como vocês sabem, deve ser uma condição bem difícil, né? E o que esses estudos dele mostram? Que os pacientes com maior envolvimento espiritual e religioso, eles vão relatando níveis altos de felicidade e bem-estar, mesmo passando por aquele processo tão que é um desafio, né? A espiritualidade, ela foi associada também a uma maior resiliência emocional. Então, ajuda esses pacientes a lidar melhor com o estresse e a incerteza dessa doença. E as pessoas que têm fé e praticam a sua religiosidade, elas foram identificadas como fontes de esperança e de significado. Elas tinham muito uma visão muito positiva da vida. Lembra? Todo mundo ali passando por um processo muito difícil de hemodiálise, né? Então, esse suporte social e emocional que a gente pode ter mesmo estando doente. Porque, de novo, o doente não significa que ele tem uma doença. O doente, muitas vezes, é porque ele tem transtornos que vêm desde da sociedade, transtornos econômicos, transtornos psíquicos. Uma pessoa pode estar doente no que a gente diz e estar muito saudável psicologicamente, passando por aquilo, né? Então, cada escolha diária, ela vai interferir nessa silenciosa máquina, nessa silenciosa usina que sustenta a nossa encarnação, né? Quando a gente preserva o nosso corpo, a gente amplia as possibilidades de cumprir essa tarefa espiritual que nos trouxe à Terra, né? Essa tarefa que a gente tanto quis estar aqui encarnado. Então, é isso. O corpo, ele é um pequeno universo,
ele funciona segundo as leis próprias, que muitas leis, mesmo a gente entendendo da medicina, mesmo tentando estudar, tem algumas leis ainda que a gente não entende qual que é o funcionamento e quão importante que essa parte psicológica ela se conecta, né, com todas as nossas células de todos os nossos órgãos. E o espírito, diante dessas milhões de pequenas vidas que a gente chama de célula, que formam o nosso organismo, é quem dirige tudo isso, né? O espírito está totalmente conectado com esses trilhões de células. Então, essa é a minha mensagem para vocês. A gente já conhece a doença somatizada, né? Que é esse pensamento ruim quando ele somatiza em doença. Que a gente pensa que a gente é. Eu queria muito que a gente pensasse que a gente também é capaz de dessa energia salutar, né? Dessa energia que também é capaz de conversar célula a célula do nosso corpo e falar: fica forte aí, a gente vai nessa junto. Nessa encarnação a gente tá junto. É isso, gente. Muito obrigada.